Você já sentiu um arrepio na espinha lendo uma história na internet? Aquele sentimento de que, talvez, só talvez, pudesse ser real? Bem-vindo ao mundo das lendas urbanas da internet. Um universo onde o medo se espalha na velocidade de um clique. Hoje, vamos mergulhar fundo na história assustadora dessas narrativas digitais e descobrir como elas se tornaram parte da nossa cultura. Tudo começou bem antes do YouTube ou do TikTok. Nos anos 90, com a popularização dos emales e fóruns, as primeiras lendas digitais começaram a circular. Lembra daquelas correntes de e-mail que prometiam azar se você não as encaminhasse? Ou a história do bom samaritano sobre um vírus de computador tão poderoso que poderia destruir seu hardware? Essas foram as sementes do que viria a seguir. Eram simples baseadas na ansiedade da nova tecnologia, mas prepararam o terreno para algo muito maior. A virada do milênio trouxe uma nova era para o terror online, os creepypastas. O nome vem de copypasta, um termo usado para blocos de texto copiados e colados em fóruns. Os creepypastas são exatamente isso. Histórias de terror projetadas para serem compartilhadas. O Fórum 4chan foi o berço de muitas delas. Foi lá que nasceram ícones do terror digital. Um dos primeiros e mais famosos é o Slenderman. Em 2009, um usuário do fórum Something Awful editou fotos antigas, inserindo uma figura alta, sem rosto e de terno preto, espreitando crianças. Ele criou uma pequena história de fundo, e a internet fez o resto. As pessoas começaram a criar suas próprias histórias, desenhos, vídeos e até jogos sobre o Slenderman. A lenda se tornou tão real para alguns que, infelizmente, levou a uma tragédia na vida real, mostrando o poder perigoso que essas histórias podem ter. A linha entre ficção e realidade ficou perigosamente tênue. Outro exemplo clássico é Jeff the Killer, a imagem icônica de um rosto branco, com um sorriso cortado e olhos arregalados, acompanhada por uma história de origem trágica e violenta, aterrorizou uma geração de internautas. A frase "Go to sleep" se tornou um bordão do terror online. A história foi recontada e reinventada tantas vezes que sua origem exata é quase um mistério, o que só aumenta seu poder como lenda. E não podemos esquecer das lendas sobre videogames. Ben Drowned, por exemplo, conta a história de um cartucho assombrado do jogo The Legend of Zelda, Majora's Mask. O jogador relata eventos bizarros, personagens se comportando de forma estranha e a presença de uma estátua sinistra que o segue por toda parte. A história foi acompanhada de vídeos que provavam os acontecimentos, criando uma experiência imersiva e aterrorizante. Será que era só um jogo modificado ou algo mais? A dúvida é o que alimenta o medo. Com a chegada do YouTube, o terror digital ganhou uma nova dimensão. Não eram mais apenas textos e imagens. Agora tínhamos o found footage, ou filmagens encontradas, no formato de vlogs e vídeos caseiros. A série Marble Hornets, por exemplo, foi fundamental para popularizar o Slenderman. Era apresentada como uma série de fitas que um jovem encontrou, documentando seu amigo sendo perseguido pela entidade. O formato realista fez com que muitos acreditassem que estavam assistindo a eventos reais. Mais recentemente, vimos o surgimento de lendas como a Momo. Uma imagem perturbadora de uma escultura japonesa foi usada para criar um desafio viral onde um personagem chamado Momo supostamente entrava em contato com crianças e adolescentes, incentivando-os a realizar tarefas perigosas. Embora o desafio tenha se revelado um boato amplificado pelo pânico moral, o medo que ele gerou foi muito real. A Momo mostrou como as lendas urbanas evoluíram para se adaptar às novas plataformas, como o WhatsApp, e como o pânico pode se espalhar mais rápido do que a verdade. Outro fenômeno interessante são os backrooms. A lenda começou com uma única imagem postada no 4chan. Um escritório vazio, com paredes amarelas, e um carpete úmido, com a legenda descrevendo um lugar para onde você vai se no clipe, ou seja, atravessar a realidade. A ideia de um espaço liminar infinito, um labirinto sem fim de corredores vazios, capturou a imaginação de milhões. Hoje, existe um universo inteiro de lore sobre os backrooms, com diferentes níveis, entidades e regras de sobrevivência, tudo criado colaborativamente pela comunidade da internet. Então,
Por que somos tão fascinados por essas histórias? Psicólogos dizem que as lendas urbanas, digitais ou não, exploram nossos medos mais profundos. O medo do desconhecido, da tecnologia, da perda de controle. Elas funcionam como contos de fadas modernos, nos alertando sobre os perigos do mundo. Só que agora, o bosque escuro é a própria internet. O aspecto colaborativo também é crucial. Diferente de um livro ou filme, onde a história é ficha, as lendas da internet são vivas. Qualquer um pode adicionar um novo capítulo, um novo avistamento, uma nova foto. Nós não somos apenas consumidores. Somos co-criadores do terror. Essa participação nos dá uma sensação de pertencimento e torna a experiência muito mais pessoal e assustadora. As lendas urbanas da internet não são apenas histórias assustadoras. Elas são um reflexo da nossa sociedade, das nossas ansiedades e da forma como nos conectamos na era digital. Elas mostram como a criatividade coletiva pode construir mundos inteiros a partir de uma única imagem ou ideia. Do Slenderman aos Backrooms. Essas histórias provam que o monstro mais assustador pode não estar debaixo da sua cama, mas sim do outro lado da sua tela. Então, da próxima vez que você encontrar uma história arrepiante navegando tarde da noite, lembre-se, você faz parte de uma longa tradição de contar histórias de terror. E quem sabe, talvez a próxima grande lenda urbana da internet comece com você. Qual lenda da internet mais te assustou? Deixe nos comentários. Eu adoraria saber. E se você gostou dessa viagem pelo lado sombrio da web, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e tome cuidado com o que você clica.